Boa noite a todos, a Oi, paz do Dulce. Senhor. Boa noite Priscila. Eva, É a Priscila que me ligou hoje à tarde. Ela falou que ia entrar. Tudo mais bem? uma reunião abençoada. Meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira. E o meu nome é Renata Wolf Ferreira. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica e como já repetidas vezes, né, nós avisamos aqui, né, essa reunião acontecia em casa até a sobrevinda da pandemia. A partir de então, nós passamos a nos reunir por esse canal. E desde então, março de 2020, nós fomos muito abençoados e nós recebemos muitos testemunhos também de quão Deus tem transformado vidas por meio dessa reunião de oração. Amém? Amém. Boa noite, Marcos. O Marcos entrou. O Marcos é lá da cidade de Ourinhos. Contente que você entrou, viu, Marcos? Então vamos lá. Oi, Edgar. Tudo bem, Edgar? Boa noite, Lourdes. Boa noite a todos. Então vamos iniciar. Nós estamos alguns minutinhos atrasados, porque nós recebemos um casal aqui em casa e nós estávamos orando com eles. Então, foi por esse motivo que nós estamos um pouco atrasados, tá? Então, vamos iniciar nossa reunião. Eu vou fazer a oração inicial e para a gente dar início à nossa reunião de oração. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor. Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de todos aqueles que estão assistindo essa live nessa noite. Amém. Muito obrigado, Senhor, até mesmo pelos problemas, porque junto com os problemas o Senhor nos dá o escape. Muito obrigado, Jesus, pela saúde, muito obrigado pela vida, pelo amor. Amém. Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelas nossas casas, Deus. Muito obrigado, Deus, pela nossa cama de descanso, que é uma cama confortável, quentinha. Às vezes a gente não lembra nem de agradecer esses detalhes, Senhor. Amém, Senhor. Cuida de nós nessa noite, usa a minha vida, Pai, para que não seja eu que esteja falando com cada um que está assistindo essa live. Amém. Mas que seja o Senhor, que essa palavra fale conosco e com todos. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém? Boa noite, Bisteca. Hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes que nós temos que ter em meio a essa crise que nós estamos vivendo na pandemia. São 3 atitudes. E eu vou falar sobre as 3, mas eu já vou adiantar quais são as 3 e depois eu vou falar sobre cada uma delas, né? Todos sabem que já faz mais de um ano que nós estamos enfrentando uma fase difícil, né, no mundo. Difícil e atípica, né, diferente. Isso nunca aconteceu. E o que tem acontecido? Muitas pessoas têm perdido a sua fé, muitas pessoas têm se desviado do evangelho, muitas pessoas têm desacreditado da família. Exagerado na bebida alcoólica. Muitas a violência pessoas contra a mulher, principalmente em casa, aumentou nessa pandemia. O consumismo. Tenho ouvido muitas pessoas falarem: nessa pandemia eu tô gastando muito mais, eu fico sem ver, fico olhando lá na internet e acabo gastando. O que mais? O divórcio, né? Tem acontecido muito divórcio nessa pandemia. E por que tem acontecido tudo isso? Eu vou falar então os 3 pontos que nós temos que fazer para enfrentar a crise que nós estamos passando, tá? E depois eu vou falar o texto para o Alexandre ler. Antes de eu falar sobre esses 3 pontos, eu gostaria que vocês que estão assistindo utilizassem a ferramenta do aviãozinho que tem aí embaixo e encaminhassem essa live para que outras pessoas ouçam essa palavra também, tá? Porque de repente nós estamos sendo instrumentos aqui de Deus para levar uma boa palavra para o seu coração, mas você também é um instrumento de Deus encaminhando essa mensagem para alguma pessoa que Deus colocar no seu coração agora. Então,
ouça a voz do Espírito. Quem Deus colocar no seu coração agora, você manda esse aviãozinho. A Heloísa lá entrou, é a Helena. A Helena falou, hoje você fala oi pra mim, hein? Então, oi Helena, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live, à nossa reunião de oração. Amém? Amém. Então, encaminhe esse aviãozinho, clica lá no coraçãozinho, vamos divulgar o vídeo para que outras pessoas também assistam, tá? Então, nós vamos ler, eu vou falar sobre 3 pontos. O primeiro deles é a comunicação. Então, o que eu vou falar hoje? 3 coisas que a gente precisa fazer para enfrentar a crise. A primeira delas é a comunicação, a segunda delas é o perdão e a terceira é a fé. Então, eu vou falar hoje sobre a comunicação, o perdão e a fé. Então, antes de falar sobre a comunicação, o Alexandre vai ler um texto da Palavra de Deus que está em Tiago 3, de 2 a 12. Presta atenção nesta passagem. Cíntia, presta atenção nessa passagem. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se... Nossa. Rapaz, tá difícil aqui. Quer que eu leio? Você vai ter que ler. Eu vou ler. Não tô conseguindo enxergar. Ó, Tiago 3, de 2 a 12. Diz assim a palavra, ó. O título da nossa Bíblia é Os Pecados da Língua e o Dever de Refreá-la. Fala assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para não obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Olha, prestem atenção, gente. Prestem atenção, Irene, Lourdes, que entraram agora, ó. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ora, vocês prestaram atenção nesse versículo? Nesse versículo, fala sobre a língua. E ele fala assim, ó, Deus fala assim, ó, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ou seja, a nossa língua serve tanto para abençoar como para amaldiçoar. A nossa língua pode trazer tanto vida quanto morte, né? Então, com a nossa vida, a gente coloca lixo dentro de casa e também tiramos. Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, eu não vou lembrar aonde que está esse versículo agora, mas tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, o poder da vida e da morte está na língua. Vocês prestaram atenção nisso? O poder da vida e da morte está na língua. Então, nós temos que ser sábios, nós temos que saber usar a nossa língua, nós temos que saber calar, quando às vezes nós temos vontade de falar, principalmente nós mulheres, né? Que queremos falar tudo, o que vem na nossa cabeça, né? Então, nós temos que
que controlar a nossa língua, que a palavra de Deus fala, que é um pequeno órgão, mas que com uma fagulha pode colocar fogo numa grande selva. Então, que nós possamos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós frequentarmos, sermos bênção com a nossa boca. Muitas vezes as pessoas vêm conversar com a gente e falam uma coisa ruim. Qual que é a tendência do ser humano? É verdade, né? Nossa, fulana de tal, que coisa, não sei o quê. Você já tentou fazer o contrário? Oi, Rosana linda, meu amor. A minha amiga lá da Inglaterra entrou e ela escreveu ali que não vai ficar muito, porque lá na Inglaterra já é meia-noite. Mesmo assim, eu tô feliz que você entrou, viu, Rô? Um grande beijo pra você, eu amo você, viu? E a sua família também. Oi, Fídia. Então, a gente tem que ter uma comunicação saudável, uma comunicação amorosa, uma linguagem de alegria, uma linguagem de paz, uma linguagem de apaziguar, né? Que nós possamos, todas as vezes que alguém vier falar alguma coisa com a gente, que o Espírito Santo possa tocar e a gente falar o contrário. Não, mas você já pensou que essa pessoa está agindo dessa forma porque ela deve estar passando por alguma dificuldade, algum problema? A gente não sabe, né? Eu estava conversando agora há pouco com o Alexandre, nós não somos julgadores, né? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para falar do amor de Deus para as pessoas, né? Nós estamos aqui para levar bênção para a vida das pessoas. E vocês vão ver que quanto mais a gente planta bênção, quanto mais a gente planta palavras boas, mais a gente colhe. É a palavra de encorajamento, né? Você encorajou alguém hoje? Ou você criticou, ou você julgou, ou você entristeceu alguém com alguma palavra? Deixa eu compartilhar o que aconteceu hoje numa audiência. Presidindo uma audiência, um processo de estupro de vulnerável. A jovem, a denúncia narrava que ela tinha sofrido atos antes de completar os 18 anos e agora, nesta data, ela já completou a maioridade, então ela falou independente da presença dos pais. E ao final da audiência, eu lembro que é uma jovem de 18 anos, bem apessoada, aparentemente de uma família estruturada na sua cidade, aparentemente, eu não conheço. Mas o que eu disse a ela no final do depoimento? Que é uma menina que parece que está passando por um processo depressivo, mas já tinha essa depressão antes do fato, né? Aparentemente agravou depois disso. E eu o que aconselhei, terminando a fala dela em audiência? Eu disse assim para ela: independente do resultado dessa ação, se porventura eu condenar ou não o suposto agressor, o acusado desse processo, você vai hoje declarar bem alto, terminando essa audiência, em voz alta, dizendo assim: esse fato não vai mais parar a minha vida. Esse fato não tem o direito de se tornar um obstáculo perene na minha vida. Falei para ela. Inclusive eu pedi para ela Salmo 52, 7, se eu não me engano, para ela declarar esse salmo na vida dela, para ela mudar. Então eu quis compartilhar isso porque eu senti no coração de encorajar aquela menina para o enfrentamento da vida, independente do resultado da ação. Entenderam o recado? Você já encorajou alguém hoje? Quando alguém vem conversar com você e chorar as pitangas, você ajuda essa pessoa a se lamentar, coloca essa pessoa mais para baixo? Ou você fala: não, tem jeito, você conhece Jesus? Jesus tem um jeito para sua vida. Ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua também. Muitas vezes a gente perde oportunidades. E vocês sabem qual é o ponto de contato com o diabo nas nossas vidas? Um ponto de contato muito forte do diabo é a língua.
todas as vezes que nós maldizemos, que nós falamos palavrão, que nós não abençoamos, todas as vezes que nós lançamos maldição sobre as nossas casas, as nossas vidas e a vida de outras pessoas, nós estamos dando liberdade para o inimigo entrar e fazer o que ele deseja nas nossas vidas. Que a nossa boca seja para abençoar. Tem um versículo na palavra de Deus em Eclesiastes 3:7. Guardem esse versículo, 3:7. Fala assim: há um tempo para calar e há um tempo de falar e há um tempo de se calar. Então, existe o tempo de falar, mas existe o tempo de se calar também. Eu estou falando agora sobre o primeiro ponto para você enfrentar uma crise, que é a comunicação. Por causa dessa pandemia, nós estamos ficando todos dentro de casa, mais tempo dentro de casa. E essa pandemia mostrou que a comunicação dentro das casas é deficitária. As pessoas não conversam, né? As pessoas não conversam. Muitas vezes, as pessoas, além de não conversar, as pessoas não se abraçam, as pessoas não demonstram afeto. Muitas vezes você tem tempo de ficar na frente do celular ou da televisão assistindo uma série, um filme, um tempão. Mas você não tem 5 minutos para pegar o seu filho no colo e dar um abraço nele. Você não tem 10 minutos para sentar com ele para brincar. Porque você está tão acostumado com a sua vida antes da pandemia, de correr, de fazer as coisas, que você acha que você pode continuar dentro da sua casa fazendo do mesmo jeito. Mas não é assim. Deus já nos fechou, Deus já nos colocou para dentro das nossas casas para que algumas coisas fossem tratadas, né? E uma delas é a comunicação. Que nós possamos comunicar mais dentro de casa, né? Os canais de comunicação estão tão fechados que nós iremos enfrentar uma crise dentro das nossas casas. Por quê? Porque o canal da comunicação está fechado. Que nós possamos abrir esse canal da comunicação. Não só existem vários tipos de comunicação. Tem a linguagem, tem a corporal, né? Tem a facial. Que nós possamos nos comunicar bem dentro das nossas casas. Que nós possamos falar com os nossos filhos, com o nosso esposo, com as pessoas que nos ajudam em casa ou com os nossos pais, de uma maneira que traga vida, que traga bênção e que não traga maldição. Então, o poder da vida e da morte está na língua, tá? Então, que a gente possa ter mais comunicação, que a gente possa ter comunicação saudável. E quando for para a gente ter uma comunicação ruim, que nós possamos controlar a nossa língua, tá? Qual tem sido o fruto que sai da sua boca? Quais tem sido? Tem sido palavras agradáveis? Tem sido... Você tem orado a Deus? Porque orar a Deus é uma forma de comunicação. Nós falamos da comunicação dentro da casa e existe também a comunicação com o Senhor. Qual tem sido a comunicação dentro da sua casa? As palavras são sementes. Nossa, essa parte é muito importante. As palavras são sementes. O que é que você tem plantado? Porque você vai colher, né? O que você fala pode não ser inevitável, mas o que você vai colher é inevitável. Então, o que você tem plantado através da semente da sua boca? O que você tem plantado? Se você não tem gostado do que você está colhendo, mude a sua semente. Se você tem colhido doença, se você tem colhido tristeza, se você tem colhido aborrecimento, se você tem colhido lágrimas, se você tem colhido tudo de ruim, comece a observar o que você tem plantado na sua linguagem. Será que você não está colhendo isso porque você profetizou isso? Porque você falou isso?
Porque na palavra também fala que a palavra tem poder, que o poder da vida e da morte está nas palavras. Não é forte isso? Muito. Muito forte. Nossa. Então, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor que o seu silêncio. Se a sua palavra não for melhor que o seu silêncio, fique em silêncio. Que de repente é muito melhor do que você lançar uma palavra de maldição, principalmente nos momentos que nós estamos com ira. Então, tenha melhor comunicação dentro da sua casa, é o primeiro ponto. Sim. Certo? O segundo ponto é o perdão. Muitas pessoas estão vivendo amarguradas dentro da mesma casa. Por quê? Porque falta o perdão. E o perdão, como o Alexandre já falou em muitas outras pregações aqui, ele sempre vive falando, não é um sentimento. O perdão não é sentimento. Ah, quando eu senti que não estou mais com raiva do fulano de tal, que pode ser dentro da sua casa, pode ser sua mãe, pode ser sua filha, pode ser seu esposo. Quando eu senti que eu não estou mais magoada porque ele me magoou, aí eu vou perdoar. Mas a palavra não fala isso. A palavra fala que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Então não é 7, não é 1, é 70 vezes 7. Então, se você não está sentindo perdoar, decida perdoar. Ajoelha e eu já fiz essa experiência. Eu já fiz. Se você nessa noite está assistindo essa live e está com mágoa de alguém, você precisa perdoar. Tanto se você fez alguma coisa de errado para alguém, você precisa se perdoar, como se alguém lhe fez alguma coisa, você precisa perdoar essa pessoa. Porque a falta de perdão, a gente sempre ouviu isso, é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Né? É assim a falta de perdão. A falta de perdão, você fica bravo, irado, não vou mais falar com fulano, eu vou ficar 3 dias sem falar com meu marido. Mas quem está sendo prejudicada é você. Meu filho vai ver só. Agora eu vou dar o meu silêncio para ele. Eu não vou perdoar. Mas quem está sendo prejudicado é você. Quem está dormindo com o inimigo todos os dias é você. Então ajoelhe e exercite o perdão. Ajoelhe e fala: Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa me magoou, ela fez isso para mim, mas eu perdoo, eu decido perdoar. Faça esse exercício. Ajoelhe e libere perdão. E vocês vão ver como vai ser transformador. Porque Deus nunca faz a parte dele sozinho. Ele precisa da sua. Tem o livre-arbítrio. Ele vai liberar o perdão. Ele vai liberar a sensação boa no seu coração. Mas você tem que dar o seu passo. Você tem que exercitar o que diz na palavra. Colocar em prática o que diz na palavra. Porque ficar falando que você é cristão, que você acredita em Deus, é a coisa mais fácil que tem. Mas Deus se agrada daqueles que praticam. Praticam, exato. Porque só a obediência adora a Deus com excelência. Só quando a gente obedece a Deus. E Deus não pede nunca nada fácil, né? As coisas com Deus são difíceis. São difíceis, sabe por quê? Porque nós somos ruins, porque nós somos falhos. Né? Porque nós somos difíceis. Isso que o Alexandre falou é verdade. Porque nós somos difíceis. Porque se nós tivéssemos um coração como Jesus... Esses dias eu li assim... Jesus já sabia que Pedro o negaria. E mesmo assim, ele nunca negou Pedro. Ele nunca teve raiva de Pedro. Será que se você souber que o seu marido vai te trair, que o seu filho vai te trair, que o seu irmão vai te trair, mesmo assim você vai manter um bom relacionamento com ele? Ou você já vai quebrar tudo muito antes? Nós temos que ser imagem e semelhança do Criador. Nós temos que ser imagem e semelhança de Deus. E se Deus agiu de uma maneira assim com Pedro, nós temos que agir da mesma maneira. Ou pelo menos tentar. É o que nós mencionamos aqui também em algumas outras reflexões, né?
o problema, a adversidade, ela tem um propósito. Deus nos testa. Sim. Deus, ele está nos testando para saber se realmente nós vamos colocar em prática os seus princípios. Isso é muito real isso quando a pessoa apenas declara que se submete à vontade de Deus, se submete à vontade do Espírito Santo, mas no seu dia a dia, por meio dos pequenos atos, por meio dos seus hábitos, é possível concluir que na verdade é uma simples e tola declaração que ela faz se enganar. Na verdade, ela não aproveita a oportunidade de moldar o seu caráter à imagem e semelhança de Deus. Porque na verdade o problema, a adversidade, ela faz isso. Ela cria uma oportunidade de você transformar o seu caráter à luz do caráter de Deus. E nós ficamos aí focando no problema. Por isso que a palavra de Deus fala que no problema, olhe para Cristo. Quando Jesus atravessava o mar, indo em direção ao barco no qual estavam os discípulos, e eles viram Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro falou: eu desejo, então venha caminhar sobre as águas. Aí ele foi e depois ele começou a afundar numa certa altura, e Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé. Ele não aproveitou aquele momento, ele aproveitou quase que integralmente aquele momento de realmente confiar em Deus, aproveitar o momento para moldar a sua confiança e a sua fé em Jesus. E nós perdemos essa oportunidade. Reflita sobre isso. E o perdoar é a melhor ferramenta que você tem de iniciar. Por quê? Quando você passa a colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida, o seu primeiro passo é perdoar, pedir perdão dos seus pecados. Jesus perdoa, né? Exatamente. Em João 1, de 1 a 9, fala assim: se você pedir perdão, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ou seja, Jesus perdoa. Então, nós pedimos perdão dos nossos pecados, mas nós não perdoamos a quem eventualmente tenha nos desagradado. Você percebe que condutas contraditórias nos distanciam de Jesus ao invés de aproximar? Faça uma reflexão hoje. Se você tem agido de maneira contraditória, você tem falado de determinada maneira e agido no sentido totalmente oposto, inverso daquilo que você tem falado, é o perdão. A família é a união de vários pecadores. A família é a união de vários pecadores. E antes era mais fácil a gente viver em família, antes da pandemia. Porque cada um acordava, o filho ia para a escola, o marido saía para trabalhar, a mulher também corria, voltava para casa à noite, ficavam pouco tempo juntos. Então era mais fácil a convivência. Agora nós estamos todos dentro da mesma casa e a gente magoa muito mais uns aos outros. E na mesma proporção a gente tem que perdoar mais uns aos outros. Então o primeiro antídoto para você enfrentar a crise da pandemia dentro do seu lar é a comunicação. Se comunique dentro do seu lar. Abrace, beije, fale palavras de bênção. A segunda é o perdão. Eu vou ler um versículo, um único versículo que está em Colossenses 3,13. Fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Guarda esse versículo. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoe assim como Deus te perdoou. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de nos julgar. Vocês estão ouvindo, gente, a palavra? Pessoal,
Agora que eu tô vendo. Oi, Vanessa. Oi, Patrícia. Oi, Cris. Cris Castela entrou. Que legal, que alegria, Cris. Então, perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Perdoar é repetir com o outro aquilo que Deus fez comigo. Perdoar é amar a fraqueza do outro. Quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Amém. Amém? Então, o segundo requisito é o perdão. E o terceiro requisito que nós vamos falar agora é a fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, né? É a certeza daquilo que nós não vemos. A incredulidade é a mãe da ansiedade. A incredulidade, a ansiedade, o medo são todos contrários à fé. Se você tem fé, na Bíblia fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem fé, você ama, porque Jesus é amor, né? Jesus não tem amor, ele é amor. E se você ama, você lança fora todo medo. Que nessa noite, você que está com medo de dar errado um relacionamento, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de pegar o coronavírus, medo disso, daquilo, que você possa lançar fora todo medo através do exercício da sua fé. Porque, mais uma vez, se a gente fala que tem fé e ao mesmo tempo a gente tem medo, tem alguma coisa errada. As duas coisas não podem ocupar o nosso coração. As duas coisas não podem ocupar o nosso coração. Que o nosso coração seja um lugar onde esteja cheio do amor de Deus, do perdão de Deus, da fé. Esses dias eu conversava com uma amiga muito querida, que ela vai se casar novamente, está grávida, vai ter um filho, e ela estava morrendo de medo dessa nova situação. E ela mandou mensagem para mim. Eu falei para ela: quantas mulheres não gostariam de estar no seu lugar, refazendo as suas vidas com uma pessoa que te ama, que quer te assumir, quer casar com você, quer cuidar do seu filho, dos seus outros filhos do casamento anterior. Ela falou: ai, Rê, você sempre tem uma palavra boa para falar. Que nós possamos ser assim. Que nós possamos ser assim. Que a gente possa fazer a diferença. Aparece no vídeo, Lê, senão depois vai ficar uma gravação bem feia. Que nós possamos ser assim. Uma pessoa que, quando alguém vier com um problema, com um temor, com uma ausência de fé, que nós possamos ser essa pessoa que incentiva mesmo, que ajude mesmo, que leve esperança mesmo, que ajude a fortalecer a fé do outro. Então, nessa noite, eu queria deixar esses 3 recados para vocês. 3 coisas que nós devemos fazer para ter uma vida melhor, dentro e fora das nossas casas. Comunicação saudável, porque às vezes não é nem o que se fala, é como se fala. De repente você pode falar não para alguém, para o seu filho. De repente você pode exortar e corrigir o seu filho, mas reveja a maneira que você tem feito isso. Reveja o jeito que você está falando isso. Você pode, quando o seu filho faz alguma coisa errada, você pode chegar para ele e falar: você fez tudo errado, você não tá vendo o que você fez, você não serve para nada, seu burro. Você pode corrigir assim. E você pode também chegar e falar assim: filho, você viu o que você fez? Isso que você fez não é legal. A mamãe não se agradou com o que você fez. Você deveria pensar melhor nisso. Você vai corrigir. Você vai usar a sua língua para falar, mas você vai saber falar. É o como falar. Então, a comunicação, o perdão e a fé. Que nós possamos ter esses 3 requisitos dentro dos nossos corações,
para nós enfrentarmos não só a crise da pandemia, mas todas as outras crises que, porventura, e que virão, né? Nós não podemos ser negligentes nem mentirosos, né? Porque na palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. Que então a gente possa colocar em prática esses 3 requisitos: uma comunicação saudável, o perdão, que nós possamos exercitar o perdão a partir desta palavra e que nós possamos colocar a nossa fé em ação, que nós possamos lançar fora todo medo. Amém? Amém. Amém? Essa palavra falou muito ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao seu também. Algumas pessoas antes da célula hoje me pediram para orar por elas. A oração final eu vou deixar para o Alexandre, vou passar para ele os pedidos de oração. Que você também possa separar esse momentinho para orar pela sua família, pela sua vida, para que você possa pedir, se te falta algum desses requisitos que nós falamos, que você peça para Deus, porque Deus dá. Deus dá. Se falta uma comunicação saudável, se você não tem sabido falar da maneira como você deveria, você até pensa em falar direito, mas na hora que você viu, você já gritou, você já extrapolou, você já exagerou. Que você possa pedir para Deus nessa noite algum desses 3 requisitos que te falta. Se te falta todos, peça todos. Mas se dobre diante de Deus, porque só Ele é capaz de nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Amém. 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 Deus abençoe vocês. O Alexandre vai orar por nós agora. Que nós possamos ter um restinho de quarta-feira abençoado, um final de semana também, final dessa semana, quinta, sexta, sábado, e que nós possamos ter mais contato com a palavra de Deus, que nós possamos orar mais, buscar a Deus e ter essa comunicação saudável, em primeiro lugar, com o Criador, porque Deus fica muito contente quando a gente tem esse relacionamento com Ele. Amém. Amém? Amém. A Karina, prima, pediu para orar para uma entrevista de emprego que ela vai fazer amanhã. Tá? Você aí, no seu secreto, né? Coloque os seus pedidos também, os seus pedidos de oração, para que a gente possa orar por todos. Nessa unção que nós estamos aqui, na presença do Espírito Santo. Amém. A gente possa colocar todos os nossos desejos, colocar as nossas ansiedades, os nossos problemas, amém, tudo na concha das mãos de Deus, porque Ele é o que tem tudo sob controle. Amém? Amém. Muito obrigado, Senhor, por mais esta reunião abençoada. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na Sua presença, Senhor. Amém, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado porque nós temos a alegria de compartilhar esse mesmo espaço espiritual na Sua presença, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado, Jesus, porque enfrentou a morte, venceu a morte e está sentado à direita do Pai, aguardando o tempo, Senhor, de voltar aqui para a terra para arrebatar a Sua igreja, Senhor. E nós estamos confiantes, Senhor, que estaremos nesse arrebatamento, Senhor. Amém. Nós estaremos e iremos, Pai, Senhor, participar da glória com o Rei. Amém. Com o único que deve, o único que merece honra, merece glória, merece todo o nosso respeito e a nossa distinção. Amém. Mas não o nosso respeito e a nossa distinção por simples declaração. Não. Nós devemos agir dessa forma. Agir no sentido de honrar e distingui-lo de tudo que é qualquer bem material, de qualquer pessoa, porque o mais importante é Ele em nossas vidas. É verdade, Jesus. Nós colocamos aqui, Senhor, nesse momento de oração, os pedidos dos seus filhos que estão aqui participando dessa reunião, Amém, Senhor. Jesus, ouve especialmente a Karina, Senhor, uma entrevista de emprego, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas na vida da Karina, Senhor. Sim, Jesus. Que o Senhor coloque a mão, Senhor, que naquele momento que ela possa ser ungida, Senhor,
e ser apresentada e se apresentar da melhor maneira possível, Senhor, para que o empregador olhe em seus olhos, Senhor, e escolha e veja, Senhor, que ela é a pessoa escolhida para aquilo que a empresa procura, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, também pelas nossas vidas. Muito obrigado por ontem, Senhor, pela palestra que nós demos de investimento, Senhor. Tão gratificante poder participar na vida de pessoas, participando, fazendo com que essas pessoas elas reflitam, Senhor, e possam buscar, Senhor. Buscar a Ti, Senhor. Buscar a Ti e reflexamente, Senhor, a vida abundante ela vem. É o que está em Salmo 1, de 1 a 3. Nós temos que meditar na Sua palavra, Senhor. Nós temos que meditar de dia e de noite, Senhor. E tudo o que nós faremos será bem sucedido. É a Sua palavra, é a Sua promessa, Senhor, e nós recebemos a Sua promessa, Senhor. Muito obrigado por mais essa reunião abençoada. Obrigada, abençoe Jesus. todos os participantes, todas as famílias aqui representadas, Senhor. Abençoa todos. Que esse Pai. momento de oração, Senhor, possa ser compartilhado, Senhor, transmitido. Que cada um que participa e cada um que receba esse momento de oração, Senhor, transmita, Senhor, a outras pessoas que esse momento, Senhor, essa palavra possa ser engrandecida, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Amém. Nós somos apenas seus instrumentos, Senhor. Sim, Jesus. Nós somos apenas o seu canal, Senhor, Amém, para Jesus. transmitir a sua palavra, Senhor. Mas nós temos certeza, Senhor, que tudo prospera para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Muito obrigado, abençoe essa noite, abençoe o descanso, que nós possamos acordar amanhã renovados e agradecidos, Senhor, Amém. porque a sua misericórdia, ela será oferecida a nós mais um dia. Muito obrigado, tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém? Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vi que a Kelly entrou. Boa noite, Kelly. A Bia também. A Bia Flores. Obrigado, Bia, por ter entrado. Deus abençoe vocês. A próxima quarta-feira entre mais cedo, hein? 8 horas. Tá bom? Para você ser abençoada no tempo integral da nossa reunião. Amém? Amém. Tchau, gente. Até a próxima quarta, se Deus assim permitir. Um grande abraço e até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.